Olá pessoas, aqui quem fala é o Adam, trazendo hoje finalmente a crítica de Viúva Negra aqui pro canal, finalizando os vídeos dos filmes da Marvel que saíram nesse ano e que infelizmente eu ainda não tinha trazido pra cá. Depois de 11 anos e 7 filmes vivendo Natasha Romanoff, Scarlett Johansson finalmente tem um filme solo para chamar de seu. Eu acho que o grande lance de Viúva Negra era conseguir dar uma despedida digna pra Scarlett Johansson do papel, lidando com uma dificuldade óbvia. Nós sabemos o que vai acontecer com a Natasha Romanoff depois dos eventos deste filme. E é muito estranho a gente pensar que apesar da gente estar vendo a última participação da atriz e da personagem no MCU neste filme, a gente já se despediu da personagem antes. Então, ao meu ver, o grande desafio que a Kate Shortland, a diretora, e o Kevin Feige, o cabeça da Marvel, tinham com esse filme era como fazer com que ele se tornasse marcante sem soar parecido um filler, né, um derivado, alguma coisa solta ali dentro do universo Marvel. Ou simplesmente que fosse um filme para calar a boca dos fãs que pediram por tanto tempo e com razão para que este filme acontecesse. E qual foi a solução dessa dupla para fazer Viúva Negra se tornar algo marcante, algo relevante para o universo Marvel, mesmo que a gente saiba que a Natasha Romanoff não vai ter um destino tão bom e tão longo depois do que a gente vai assistir aqui? Eles simplesmente fizeram Viúva Negra uma história de origem. Sim, porque apesar do filme ser a despedida da Natasha Romanoff, Viúva Negra é também a introdução da nova Viúva Negra, da Yelena Belova, interpretada pela sempre ótima Florence Pugh. Eu acho que o mais legal dessa nova personagem é a forma como ela contrasta diretamente com a Natasha. As personalidades dela são bem diferentes e a Yelena é ainda mais ácida, mais debochada e mais bruta do que a Natasha era lá na sua introdução em Homem de Ferro 2. Então é legal a gente ver tanto a introdução quanto ali o desenvolvimento do relacionamento das duas personagens, como também tem uma ideia de que a próxima personagem ali a carregar esse manto da Viúva Negra não vai simplesmente ser uma segunda Natasha, não vai simplesmente substituir a Scarlett Johansson para ser como a Natasha Romanoff. Não, a Yelena Belova é uma personagem bastante diferente. Ela tem uma personalidade própria ali e ela não tem apenas aquele jeitão dela, como é uma personagem bem interessante de se acompanhar. Particularmente falando, eu estou bem ansioso para acompanhar o futuro da personagem no MCU. Entretanto, Viúva Negra lida com um problema muito grande, que é o fato dele não ter um traço autoral no seu desenvolvimento. Tudo em Viúva Negra parece atuar em um escopo menor do que o universo Marvel, do que o MCU. Parece que a gente está acompanhando aí um telefilme, alguma coisa assim que não é aquela mega produção da Marvel. O primeiro ato até é interessante, ele dá ali um tom diferente, uma atmosfera com uma maturidade rara para o MCU, que até remete ao Capitão América, o Soldado Invernal, o segundo filme ali do Capitão América, que inclusive tem a Natasha Romanoff da Scarlett Johansson no filme, mas fica muito por isso mesmo. O filme começa a perder força muito rápido e até mesmo as cenas de ação, que deveria ser um grande chamativo, um grande acerto de Viúva Negra, ficam em segundo plano porque elas não são tão boas. Eu digo que as cenas de ação deveriam ser um mérito do filme porque o antagonista principal, que é o treinador, ele traz ali com ele essa questão da cena de ação, né, da luta. Porque ele copia os movimentos de outros personagens. Então a gente já tinha visto até nos trailers que ele tinha movimentos inspirados pelo Pantera Negra, pelo Homem-Aranha, pelo Gavião Arqueiro, pelo Capitão América. E fica aquela vontade da gente ver a Natasha batendo de frente com esse personagem que tem tantos movimentos familiares ao público e ver como ela iria lidar. Mas infelizmente essas cenas de ação não fazem jus ao conflito dentre esses dois personagens. E apesar do primeiro ato sugerir esse estilo bem próprio, inclusive com uma abertura bem legal e com uma música que dá um tom muito bom pro filme, o filme ele vai se perdendo, principalmente depois da cena da prisão. Claro que não vale entrar aqui em detalhes, mas você vai saber do que eu estou falando quando assistir ao filme. Depois disso ele vai caindo e ficando cada vez mais genérico, a atmosfera não funciona, o humor não funciona e até mesmo os coadjuvantes que são introduzidos depois não são tão legais assim, mesmo que um deles seja interpretado pela Rachel Weisz, que é uma atriz maravilhosa e que, pelo menos ao meu ver, acaba desperdiçada pelo filme. O próprio clímax de Viúva Negra vai para aquele lado grandioso que a gente está acostumado a ver nos filmes da Marvel, mas toma algumas decisões bem forçadas, não funciona em sua totalidade. Apesar disso, vale mencionar uma coisa que eu acho bem forte no filme, que é o discurso do vilão. O vilão em si não é tão bom, mas o seu discurso é assustadoramente real e atual, ao sugerir como a sociedade trata as mulheres como objetos descartáveis, e até mesmo ele fala nessas palavras que é uma matéria-prima
sempre em abundância. O modo como ele trata as mulheres ali representa realmente um fator da sociedade que é uma problemática importante de se tocar no assunto. E é um assunto que cabe bem em Viúva Negra, não fica deslocado dentro do desenvolvimento do filme, não fica parecendo que o filme está querendo ali fazer um discurso pura e simplesmente vazio. Não, o discurso do vilão funciona e casa com toda a ideia do filme, por isso que funciona tão bem. Esse discurso dá realmente um peso maior para todo o desfecho da obra. Pouco inspirado, Viúva Negra não é o filme marcante que a gente gostaria que fosse ou que a Scarlett Johansson merecia para se despedir da personagem pelo qual viveu por 11 anos. Mesmo assim, é um filme que complementa muito bem a jornada da personagem dentro do universo Marvel, e apesar dele poder ser mais, infelizmente não ser, ele é um filme divertido. Boa parte dessa diversão se dá pela Yelena Belova, que fica aí como uma promessa para o futuro da Marvel, mas no geral é um filme que deve agradar principalmente aos fãs da personagem e aquelas pessoas que sentiram que a sua despedida tinha ficado um tanto vazia em Vingadores Ultimato. Pra mim, Viúva Negra leva 3 estrelas e meia. É um filme que eu gostei, é um filme que eu assistiria novamente com um sorriso no rosto, mas não é aquele filme que marca tanto dentro do universo Marvel, que apresentou outras aventuras solos muito mais interessantes, muito mais fortes, com personagens muito mais bem desenvolvidos, e que infelizmente aqui a gente acaba sentindo um peso até maior dessa ausência, por ser uma despedida, por toda a carga emocional que deveria possuir, dado o desempenho e o histórico da atriz com a personagem. Se você já assistiu Viúva Negra, deixa aqui nos comentários o que você achou. Valeu, falou e até a próxima.